Oi, me chamo Maria Vitória, sou do CIEP Alberto Cavalcante, da turma 3001 Empreendedorismo, do professor Écio, de História. E eu vou falar um pouquinho sobre a República Velha, que é um período que vai de 1889 até 1930. A República Velha tem esse nome por conta de Getúlio Vargas, ele que deu esse nome, achar que tudo que veio antes dele é velho, arcaico, ultrapassado. Então, esse período ele pode ser dividido em duas partes, a fase da República da Espada e a fase da República Oligárquica. Bom, a primeira fase, República da Espada, que vai do período de 1889 até 1894, tem esse nome por conta de seus dois presidentes terem sido militares, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Então vamos lá. Logo após a proclamação da República, foi estabelecido um governo provisório, que foi chefiado por Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tomou algumas medidas durante seu governo, que foram a extinção da Constituição de 1824, o banimento da família real. Assim, eles não teriam chance de retornar, à monarquia aqui, Separou o Estado e a Igreja, constituindo assim um Estado laico. Instituiu o casamento civil, convocou uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Naturalização dos estrangeiros que viviam no Brasil e as províncias passaram a se chamar estados. Bom, nesse período, o país entrou em uma forte crise econômica, por conta de um plano econômico adotado durante o governo provisório, pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que ficou conhecido como encilhamento. Esse plano consistia em aumentar a emissão de papel moeda e colocar em circulação no Brasil para estimular o mercado, estimular o consumo, O encilhamento também visava a industrialização do Brasil, fornecendo crédito para as indústrias, ou seja, facilitando o empréstimo para que essas empresas pudessem se desenvolver em outras áreas, pagar seus funcionários e tal. E cada vez mais o governo teve que emitir papel moeda e para empréstimos e muitas outras coisas mais. E também permitiu que os bancos privados emitissem papel moeda. Naquela época, o dinheiro era produzido com as reservas do ouro que o país tinha. Era conforme que o país tinha, reservas de ouro, e aí era produzido. Mas, como foi emitido de uma forma desordenada, acabou desvalorizando a moeda do país, que por consequência aumentou o preço dos produtos e elevou a inflação. O encilhamento também favoreceu para o acontecimento de outro problema, o surgimento das empresas fantasma. Em 24 de fevereiro de 1881, foi promulgada uma nova Constituição brasileira, que foi inspirada na Constituição norte-americana. O Brasil ele já estava se aproximando bastante dos Estados Unidos, E as suas principais características foram: o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil e se tornou uma república presidencialista e não mais uma república parlamentarista. Houve a instituição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo extinto o poder moderador. O fim do voto censitário, que era um voto que era só para as pessoas que tinham bastante dinheiro, que sabiam ler e tal, mas o voto continuou sendo aberto e também só para homens alfabetizados, maiores de 21 anos. Mulheres, religiosos e militares não podiam votar. Também trouxe o sistema federativo, promovendo mais autonomia para as províncias. Fim do Senado vitalício, e foi instituído que o presidente teria um mandato de 4 anos, sendo proibida a reeleição. Com a promulgação da Constituição, o Congresso instituiu Deodoro da Fonseca como presidente, e o vice seria Floriano Peixoto. Mesmo com o governo constitucional, Deodoro se mostrava bem autoritário e não sabia lidar com a oposição. Ele chegou a tirar todos os governantes que faziam oposição a ele. Ele era um cara bem linha dura mesmo. E colocar pessoas de sua confiança no lugar. O Congresso tentou intervir, porém Deodoro não aceitou e fechou o mesmo 3 de novembro de 1891. A Marinha, que também era chamada de Armada, não estava muito satisfeita com seu governo não, por ele não investir tanto nela quanto investia no exército. E a maior parte dos marinheiros serem monarquistas também. Mesmo no período republicano, eles ainda eram monarquistas. Por conta de todos esses motivos, da Marinha, com pouco investimento, e o fechamento do Congresso, foi motivada a primeira revolta da Armada.
onde grupos da Marinha ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. A meta foi alcançada. Deodoro, temendo uma guerra civil, renunciou no dia 23 de novembro de 1891 e em seu lugar entrou seu vice, Floriano Peixoto. No entanto, a Constituição dizia que se o presidente renunciasse com menos de 2 anos de mandato, deveria ser realizada uma nova eleição. Contudo, não foi o que aconteceu. Floriano ignorou a Constituição e continuou no poder. Então veio a segunda revolta da Armada. Generais da Marinha fizeram uma carta exigindo novas eleições para presidente. Floriano considerou esse ato uma desobediência e mandou prender os líderes dessa revolta. Nesse sentido, a Marinha voltou a ameaçar a bombardear a cidade. Todavia, Floriano não se intimidou com a ameaça e, junto com o exército, conseguiu reprimir a revolta em 1894. Floriano também ele era conhecido como Marechal de Ferro, por conta desse jeito que ele tratava as revoltas e como ele lidava com as coisas. Nessa época, outra revolta acontecia no sul, a Revolução Federalista. E alguns integrantes da revolta armada se juntaram aos federalistas, que também eram contra o presidente. Eles foram sem nenhum apoio, mas acabaram perdendo para os republicanos, que inclusive foram apoiados por Floriano. Muitas mortes foram causadas e essa revolta só foi terminar em 1895, no governo de Prudente de Moraes. A República da Espada teve seu fim no encerramento do mandato de Floriano Peixoto, por conta do próximo presidente não ser um militar. Bom, a segunda fase foi a República Oligárquica, que durou de 1894 até 1930. Oligarquia significa governo na mão de poucas pessoas. Bom, esse momento durou 36 anos. Foi a política do café com leite, que foi basicamente revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. Tem esse nome devido aos produtos que geravam renda das duas mais poderosas oligarquias no Brasil. Porém Minas não tinha esse nome só por conta de exportar muito leite. Na verdade, ela nem exportava tanto leite assim, mas sim porque possuía o maior curral eleitoral do Brasil. O primeiro presidente dessa fase foi Prudente de Moraes, que era o representante dos cafeicultores de São Paulo. Ele foi apelidado de pacificador, porque absorveu os participantes da Revolução Federalista e da Revolta Armada. Porém, foi pacificador somente entre as elites, pois foi em seu governo em que aconteceu a Guerra de Canudos, que foi basicamente um conflito armado entre Canudos e o exército. O povo de Canudos eram pessoas muito humildes, que foram esquecidas pelos governantes, e encontravam auxílio e esperança seguindo Antônio Conselheiro. A população de Canudos se tornou tão grande, tão bem estruturada para a época, que começou a incomodar a Igreja Católica, os fazendeiros e os políticos. Diante desse incômodo das elites, o governo foi chamado a intervir. Após 3 expedições falidas, perdidas, na quarta, o governo fortemente armado, contando com a ajuda de 10 mil homens, é que conseguiu derrotar Canudos, covardemente. Em 1898, Campos Salles assume a presidência, e junto com ela um país falido. Mas ele consegue restaurar as contas públicas, cortando gastos em setores vitais. E como sempre, é o pobre que sofre nessa história. Campos Salles também reforça o poder das oligarquias, inaugurando a política dos governadores, que consistia em presidentes favoreciam os governadores dos estados, os governadores dos estados favoreciam os coronéis, que por sua vez garantiriam os votos dos governadores e presidentes, usando métodos lícitos e ilícitos. Para conseguir isso, como por exemplo o coronelismo e o voto de cabresto, em que grandes latifundiários utilizavam capangas que ofereciam favores em troca de votos e ameaçavam violentamente os eleitores. Após Campos Salles, Rodrigues Alves assume a presidência da República, propondo a reforma e a modernização do Porto do Rio de Janeiro. Construiu a Avenida Central, hoje Rio Branco. E para essa construção, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas porque elas estavam passando bem aonde a avenida ia passar, né? Então elas tiveram que sair das suas casas. Ele nomeou Francisco Pereira Passos para prefeito do Rio de Janeiro. Ele encontrou aqui um emaranhado de ruas estreitas, sujas, formada por cortiços e vilas, conjunto de casas com péssima infraestrutura. Não tinha saneamento básico. Tantas foram as modificações que a reforma ficou conhecida como Bota Abaixo.
foram demolidos prédios, houve abertura de avenidas visando a melhor circulação de pessoas, ventilação e luz solar, entre outras coisas. Ele seguiu o modelo francês de urbanização. E nessas situações, as pessoas eram obrigadas a mudar para os morros, que mais à frente foram chamados de favelas. E essas pessoas, elas moravam próximas dos seus trabalhos. E quando elas tiveram que se mudar, elas acabaram ficando cada vez mais longe dos seus empregos e tal. Também nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para lutar contra a febre amarela, eliminando águas paradas e cuidando do lixo, que davam origem a mosquitos e ratos, assim como a varíola, que era outra doença comum na época, que foi combatida pela vacina. Porém, não houve preparo da população. Houve uma completa desinformação, as pessoas não sabiam para que servia e não entendiam, mas as brigadas sanitaristas só invadiam as casas com mata-mosquitos e raticidas para interditar as casas insalubres. A gota d'água foi quando o Congresso aprovou a lei que obrigava a vacinação contra a varíola. E a maneira como isso era feito. As pessoas, eles invadiam, as brigadas invadiam as casas das pessoas e obrigavam as mulheres a mostrar seus braços, que naquela época era uma forma erótica do corpo. E se elas não fizessem, era obrigado e batiam, espancavam as pessoas. Mas a desinformação era tanta que as pessoas acreditavam ser uma forma do governo de matar os pobres. Era violento. Os policiais, em parceria com a saúde pública, obrigavam as pessoas a tomarem. Se não quisessem, elas tomavam a vacina à força. Isso causou a revolta da população. Essa revolta causou a morte de 30 pessoas e a prisão de quase 1.000. Mas em 16 de novembro de 1904, a lei foi revogada. Com o passar do tempo, o número de infectados caiu até desaparecer. E nesse mesmo momento, os cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha estavam descontentes com o rumo que a República estava tomando. Aproveitaram o caos e tentaram implantar um golpe militar contra o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com firmeza e declara o estado de sítio, prendendo alguns revoltosos e, como punição, esses são mandados para o Acre para fazer um trabalho forçado. Bom, continuando nesse contexto de revoltas e mais revoltas, temos a revolta da Chibata, que nós podemos até pensar, a escravidão já acabou, mas não era isso que acontecia na Marinha do Brasil. Mesmo após 20 anos da assinatura da Lei Áurea, eles ainda sofriam pelo uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e mulatos. Era uma forma muito cruel de punição. As faltas graves eram punidas com 25 chibatadas e esta situação gerou uma intensa revolta entre os marinheiros. Porém, o stop para essa revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da marinha. O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição, que ocorreu na presença dos outros marinheiros, desencadeou a revolta. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao então presidente Hermes da Fonseca, exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. Após bastante pânico entre os cidadãos do Rio de Janeiro, o Congresso envia um representante para negociar com o João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e a anistia perdoa os revoltosos. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A revolta podia até ter terminado, porém a repressão só estava começando. No dia seguinte, o presidente baixa um decreto que permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Traídos pelo governo, a insatisfação retornou. E no começo de dezembro, os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Esta segunda revolta foi fortemente reprimida pelo governo, que prendeu João Cândido e mais 17 companheiros em uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras. Nessa cela, passaram por tamanha crueldade, sem comida e respirando cal, 3 dias depois de 16 marinheiros já haviam morrido, mas João Cândido era um dos sobreviventes. O líder da revolta foi expulso da marinha e internado como louco no hospital de alienados. Porém, ele foi internado e ele não era louco, e o próprio hospital disse isso pra ele e até mandou ele sair do hospital. E no ano de 1912 foi absolvido das acusações, junto com outros marinheiros que participavam da revolta. Mesmo João Cândido, sendo almirante, também recebeu punições por lutar e defender sua cosmovisão.
O governo fez de tudo para sujar a sua imagem e diminuir sua liderança, pois temia que ele se tornasse um herói a ser seguido. Podemos trazer esse contexto para os dias de hoje. A falta de informação ou a falta de uma informação transparente para a população está trazendo muitas pessoas à morte, muitas pessoas estão ficando confusas por conta desse momento. Juntos, a gente pode mudar essa realidade. Estamos em tempos novos. A gente tem mais essa liberdade de expressão. Então agora podemos sim nos expressar e demonstrar que isso que está acontecendo, essa falta de transparência, a gente precisa lutar contra isso. Então juntos podemos lutar para um mundo melhor, começando pelo nosso mundo. Esse é o nosso mundo que eu digo, é o mundo da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos que estão ao redor de você. Bom, essa é a minha apresentação, esse é o final e tchau!